O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Estava adormecido, despertou. Há tanto longo tempo sepultado, mas agora restaurado está de pé. Vamos ao encontro de vocês com tanta força. Se curvarem aos caprichos dos maçons. De blindados nem canhões, nós possuímos armaduras bem potentes. Os nossos olhos são capazes de enxergar, e a nossa espada é manejada pela boca. E as nossas mãos são pra vocês crucificarem, até que caia todo o sangue sobre vós, e se contempem todos os martírios voltar de Deus. Como troféu, Elias pelejou por Cristo e ele venceu. Somos livres das mãos do opressor. Marcharemos em frente como exército de Deus, desfazendo toda a obra que Cristo não fez. Nem gigantes poderão nos impedir. Poderosos desta terra se preparem, porque o que estava adormecido profetiza, Filho do Homem. E eis que se formou um grande exército. Vem Espírito dos quatro cantos, profetiza, Filho do Homem. Vem Espírito dos quatro cantos. E aí vem marchando um povo muito forte, e não precisa de blindados. Nós possuímos armaduras bem potentes, e os nossos olhos são capazes de enxergar. E a nossa espada é manejada pela boca, e as nossas mãos são para vocês crucificarem, até que caia todo o sangue sobre vós. Levantemos correntes ao ar como um troféu. Elias pelejou por Cristo e ele venceu.
nossos inimigos, Senhor, apavorando os poderosos desta terra. Magistrados vão ter que clamar, montes caiam sobre nós. Comeremos comida envenenada, ó Deus, e os ferrolhos das prisões se quebrarão. Prisioneiros africanos serão livres, assim como nós. Condenaremos toda uma geração. Condenaremos toda uma geração. E aí vem marchando um povo muito forte, que não precisa de blindados ou canhões. Nós possuímos armaduras bem potentes, nossos olhos são capazes de enxergar, e a nossa espada é manejada pela boca, e as outras lutam pra vocês que os homens clamarem, até que caia todo o sangue sobre o pó, que se completem todos os mártires, vontade de Deus. Levantemos as mãos. Somos livres, porque temos sangue para derramar. Desfazendo toda a obra que Cristo não fez. Marcharemos contra os nossos inimigos, Senhor, apavorando os poderosos desta terra. Magistrados vão ter que clamar, montes caiam sobre nós. Comeremos comida envenenada, ó Deus, e os ferrolhos das prisões se quebrarão. Prisioneiros africanos serão livres. Amém. Ezequiel 36, verso 16. Então, uma vez mais, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Ó homem mortal, filho do homem, quando os israelitas habitavam em sua própria terra, eles a contaminaram por meio de sua má atitude e do seu comportamento desleal. Como a impureza de uma mulher na menstruação, assim fora o caminho escolhido por eles diante de mim. Derramei todo o meu furor, do meu ciúme sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e porque a contaminaram com sua idolatria e seus ídolos. Eu os espalhei entre as nações pagãs e foram dispersos entre todos os povos. Julguei-os, portanto, conforme todos os seus desígnios e suas ações. Mas por onde caminharam entre as nações, eles continuaram a profanar o meu santo nome, porquanto todos diziam a respeito dos israelitas: este é o povo de Deus. Mas assim mesmo eles tiveram que abandonar a terra que Jeová lhes deu. Eu, todavia, os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel desonrou entre as nações para onde foi deportada. Por isso diz
a casa de Israel. Assim declara Yahvé, o soberano Senhor, ó nação de Israel, não é por tua causa que faço isto, mas por causa do meu santo nome, que tendes profanado entre todas as nações para onde fostes. E eu demonstrarei a santidade do meu portentoso nome, que foi profanado entre as nações, o nome que desonrastes no meio desse povo. Então as nações saberão que eu sou Yahvé, o eterno e soberano, quando eu for santificado diante delas, assevera o Senhor Deus. Porquanto vos tirarei dentre as nações e vos reunirei de todas as terras e os conduzirei de volta para a vossa própria terra. Então aspergirei água fresca e límpida e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. E vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com o coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Habitareis, portanto, na terra que eu pessoalmente outorguei a vossos pais e antepassados, e sereis de fato o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Porquanto eu mesmo vos libertarei de todas as vossas impurezas, convocarei o trigo e todos os cereais e farei com que se multipliquem diante de vós, e já não mais vos farei passar fome sobre a terra. Multiplicarei o fruto das vossas árvores e as safras dos vossos campos, de todo modo que nunca mais venhais a passar pelo vexame da miséria e da fome diante de todas as nações. Neste tempo vos lembrareis dos vossos maus desígnios e das vossas práticas malignas, e tereis nojo de vosso ímpio comportamento, das vossas abominações e de todos os pecados que cometestes. Portanto, quero que não vos esqueçais disso, não é por vossa causa que faço o que estou fazendo, diz Yahvé, o eterno e soberano Deus, pois não tendes qualquer merecimento. Envergonhai-vos e humilhai-vos por causa das vossas próprias atitudes, ó nação de Israel. Assim declara Yahvé, o eterno, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas impiedades e pecados, fareis com que as cidades sejam habitadas e escombros se transformem em novas edificações. E a terra arrasada será novamente cultivada. Não ficará para sempre estéril e deserta à vista de todos que caminharem por ela. Então os viajantes e transeuntes exclamarão: vê, esta é a terra que estava desolada e que se tornou como o jardim do Éden. Delícias! As cidades que jaziam em ruínas, assoladas e completamente destruídas, agora estão reedificadas, fortalecidas e habitadas. E nesta época as nações que restarem ao vosso redor saberão que eu, Yahvé, reconstruí o que estava destruído e tornei exuberante o que estava arrasado. Eu, o Senhor, assim profetizei, assim cumprirei. Vou ler de novo o verso 36. E nesta época as nações que restarem ao vosso redor saberão que eu, Yahvé, reconstruí o que estava destruído e tornei exuberante o que estava arrasado. Eu, o Senhor, assim profetizei, assim cumprirei. Podeis sentar. Irmão, esse texto, essa Bíblia King James, ela estende o texto de forma que em alguns pontos ela dá uma compreensão muito maravilhosa. E em algumas outras versões a gente entende alguns outros detalhes também, que essa aqui às vezes omite
pelo menos numa leitura simples. Mas uma coisa você reparou aqui, que Deus diz que enviou a nação de Israel, a espalhou, mas depois ele diz, eu espalhei vocês, e vocês continuaram a profanar o meu nome. Dá a ideia, se não conhecermos todas as versões, ou pode ser que isso seja uma realidade, mas também existem umas outras interpretações, né? Porém, uma leitura mais à frente nos faz entender aquilo que eu vou afirmar nessa ocasião. Dizer que Israel saiu pelas nações em castigo, disperso, tendo que perder todos os seus bens que ficaram para trás, foram levados como escravos. Quem sai como escravo leva o seu ouro, leva a sua prata, a sua profissão que lhe dá renda interessa mais para quem sai como escravo? Não. Se você tiver profissão, uma vez que você é escravo, você vai trabalhar para alguém e vai trabalhar por um prato de comida. Não era assim que acontecia no tempo do Brasil, colônia, a página negra da escravatura, a vergonha da humanidade, um ser humano escravizar o outro? Isso é tão horrendo que não tem classificação em dicionário para isso. Isso é, enfim, sem palavras. Então, eles foram humilhados, foram levados para fora da sua terra, cativo. E poderia se entender que eles foram expulsos por causa do seu pecado e lá, em cativeiro, continuaram a praticar os seus pecados. Não, mas não é isso. E é isso que eu estou afirmando, que não é isso pelo que eu entendo do texto, tanto dessa versão King James, quanto das outras versões, revista atualizada, revista corrigida, enfim. O que eu entendo é que o fato de Deus ser obrigado, entre aspas, os espalhar pelas nações, profanou o seu nome. Ou seja, se você investe maciçamente sobre a vida de alguém, e esse alguém, daqui a pouco você tem que, ao invés de você investir, você está abençoando, né? De repente você tem que castigar esse alguém. Tudo aquilo que você investiu se tornou em quê? Imagina você criar o seu filho para ser um grande profissional dessa sociedade. Vamos usar uma profissão qualquer. Um exemplo, você cria o seu filho para ser um grande advogado, porque você sabe que existem pequenos e grandes advogados. A diferença está no advogado que tem as informações precisas, que estuda, e tem aquele advogadozinho que ele se formou ali, ele pensa que é advogado, ele não é nada. Advogado, a vida do camarada é estudar, ele tem que ler uma gama de livros impressionante. Isso é o que faz o bom advogado. As informações jurídicas e os questionamentos de tribunais que ele tiver. Por isso que todo advogado tem que ter a sua biblioteca. Um advogado que não leu pelo menos uns 120, 130 livros, irmão, ele é uma porcariazinha. Ele só defende uma causinha trabalhista ali, uma causinha de, danos morais não sei aonde, mas uma grande causa. Tem advogados por aí, meu irmão, que se Fernandinho Beiramar contratasse ele, ia para a rua. Saia da cadeia e ia para a rua. Mas quem quer pagar 50 mil os honorários de um advogado? Quem quer pagar? Tem gente que põe juízes em xeque. Camarada, não, é direito do meu cliente, está aqui a lei. E apela para tudo que é canto e cita coisas. O camarada tem os códigos jurídicos todos na cabeça. E os códigos jurídicos, você sabe, ele facilita para o marginal. O código jurídico facilita para marginal. Tanto que nós temos, hoje na nossa sociedade, um bando de marginal de 14, 15, 16 e 17 anos, assassinos de mão cheia, manejando metralhadora, revólver, manejando rifle,
a R15, um bando de marginalzinho de 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, que estão matando o chefe de família, deixando filhos órfãos, arrebentando com a vida de todo mundo, e estão soltos. Por quê? Porque a nossa Constituição é uma merda. Os códigos jurídicos são montados por canalhas, por pilantras, por sem vergonha. Os nossos políticos tinham que tudo ir para o paredão, tinha que tudo ser metralhado, os nossos políticos. Mas que Deus dirija esses marginalzinhos de 12 a 17 anos para fuzilar a cara desses políticos e dos filhos deles. Bando de canalhas. Eu creio nisso. Aí eles vão mexer na lei, aí eles vão entender que essa molecada, moleques muito mais fortes que eu, de 16 anos, saltam muros de não sei quantos metros, maneja tudo que é arma de menor uma vírgula. De menor são os nossos filhos, que mesmo com 18, 19, 20 anos, ainda têm uma mente de casa, de família e respeito ao pai. Eles são de menores, independente de ter mais de 18 anos, porque a mentalidade deles não se entregou ao mal. Quem está entregue ao mal não é de menor não, irmão. Eu sou a favor de baixar essa tal de maioridade penal, né? Isso aí para mim tinha que cair lá para 14 anos. Porque você vê quem é realmente de família, quem não está preocupado em matar, pode ter 14 anos. Tu não vê ninguém de família sair matando por aí. Só vê aqueles que são redundantes. E vai ver as entrevistas com os menores. Não tem problema ser preso, não. Eu vou para a casa de recuperação, daí a 3 meses, 6 meses eu estou na rua de novo. Porque os nossos códigos são essa maravilha. Então eu te digo uma coisa, até Fernando Beiramar, até quem está condenado a não sei quantos anos, se metesse a mão no bolso e contratasse advogados caros mesmo, daqui a pouco o cara está na rua. Porque a nossa Constituição e os códigos jurídicos do Brasil, e os nossos deputados, senadores, vereadores que fazem lei e votam nela, são todos uma merda. Todos eles. Vamos ver se vocês tomam um pouquinho de coragem e tentam me calar, tentam me prender. Estou cuspindo na cara do sistema jurídico. Então, meu irmão, aqui o que acontece? Eles saem para a nação, e é como eu estou dizendo, com o investimento de Deus. Se você investe na vida do seu filho para que ele seja um grande advogado, por exemplo, você compra livros que custam uma fortuna, livros de advocacia de R$3.000, livros de advocacia de R$5.000, você manda vir livros importados que custaram para você R$15.000, você, não, meu filho vai ser um grande advogado. Quando ele chegar na frente de qualquer juiz, o juiz já vai tremer diante do meu filho. Porque tem advogado que é assim, nem precisa falar nada, nem precisa abrir a boca. Teve um caso aqui no Rio de Janeiro, de um camarada que foi preso. Aí o rapaz falou assim, não, eu vou ligar para o meu advogado. O rapaz era filho de um empresário. Vou ligar para o meu advogado. Aí o delegado, na hora que ele, é direito, telefonema, né? Na hora que o delegado está escutando ele falar, falou o nome de um cara. O advogado ficou de cabelo em pé. O advogado disse assim, deixa eu falar com o delegado. Passou o telefone para o delegado. O cara preso em flagrante, passou o telefone para o delegado. Com 2 minutos de conversa, o delegado falou, pô, assina aqui e vai para casa. Amigo, é código jurídico, são coisas escritas, são argumentos. Você sabe que você pode matar, não sabe? A lei te dá respaldo para matar. Aí você diz assim, eu tenho residência fixa. Ora, bolas, todo mundo não tem? Esse argumento, o camarada dizer que tem a residência fixa, se todo mundo tem residência fixa, então porque eu tenho residência fixa eu posso matar? Aí, não, eu tenho residência fixa, eu sou réu primário. Ah, tá, como eu nunca matei ninguém, então eu posso matar o primeiro.
Já que é assim, quem é o presidente do Brasil? Vou matar esse desgraçado. Sou réu primário, tenho residência fixa, eu posso matar? Pode. No Brasil pode. Réu primário, residência fixa, mata. Ué, o delegado Henrique Pessoa não deu um tiro a queima-roupa lá, não foi tentativa de homicídio, não ficou preso nem um instante, não entrou em nenhuma cela. O advogado dele foi lá e argumentou e brá, é tudo farinha do mesmo saco, o cara nem ficou preso. Foi responder em liberdade, porque é réu primário. Tem residência fixa, tem emprego conceituado, e o teu, de camelô, não é um emprego conceituado, não? Você não trabalha de sol a sol para pagar imposto e sustentar a tua família, não? Desde quando o emprego de quem trabalha para o governo, quem trabalha como funcionário público, é mais conceituado de quem está na base da pirâmide, sustentando os canalhas lá em cima? Mas enfim, você investe na vida do seu filho, compra livros, manda vir importado, você investiu, aí todo mundo está vendo, caramba, aquele camarada ali investe pesado, o filho dele vai ser um grande advogado, daqui a pouco teu filho vira um rebelde, e aí ele está no último ano da faculdade, você diz assim, não vou mais pagar a tua faculdade, é a tua punição, não pago mais nada. O que vão dizer? Vão zombar de quê? Não vão zombar do teu investimento? Diz, caramba, o cara investiu tanto, olha lá o filho dele agora, não deu em nada. Deus investiu muito nas nossas vidas, tem que dar em alguma coisa. Não pode dar em nada. Não pode, meu irmão. Vê o seu tempo de igreja, vê o seu tempo de ministério. Tem que dar em alguma coisa. Se envolve, se lança. A seara é grande, os obreiros são poucos. Tem vaga para você. Na verdade, não tem uma vaga para você. São tantas vagas que se você se lançar, você não vai ter tempo nem de respirar. Jesus vai te pedir, faz ali para mim, agora vem cá, faz aqui, faz ali, faz ali, faz ali. Porque a seara é muito grande. E tem gente que está há 10, 15 anos conhecendo Jesus e não faz nada. O investimento de Deus. Deus investe na vida de um monte de gente. Irmão, quando eu cheguei na Igreja Batista, eu me apaixonei. Passei pelaquela desgraça. Eu me apaixonei pela Bíblia. Porque senão a pessoa vai dizer, ele começou na Batista. Não, eu passei pelaquela desgraça. Deixar bem claro que a Igreja Batista é uma desgraça. Aquilo tem que ser exterminado. Aquilo não presta para nada. Malditos sejam todos eles. E ousam bater, eles nem dizem, somos cristãos, não, nós somos batistas, para o inferno, todos os batistas, são uma raça só e eu conheço muito bem. Passei por lá, eu me apaixonei pela Bíblia, não a Bíblia que eles ensinavam lá, não, a Bíblia que eu lia na intimidade do meu quarto, foi por essa que eu me apaixonei, não pela que eles abriam lá e profanavam e diziam, não, isso aqui não é mais assim. Não tem mais perseguição, não tem mais cura. Jesus não cura mais, porque agora tem os médicos. Eu cuspo na cara desses batistas malditos. Tem gente aqui que foi curado? Quase todo mundo aqui já foi curado. Eu fui curado um monte de vezes, como que não tem mais cura? Que não hajam mais batistas sobre a terra, mas a cura vai continuar existindo. Que seja todo homem mentiroso, mas Deus sempre verdadeiro. E essa palavra diz, Jeová Rafa, o Deus que te cura. E já saiu uma unção de cura aí. Já tem gente sendo abençoada. Malditos sejam eles por profanarem a palavra desse Deus santo e maravilhoso. Malditos sejam eles. Ah, não cura? Então que eles apodreçam em cima de uma cama, já que Deus não cura. O Deus deles não cura, então morram em cima de uma cama. Desgraçados. A minha ira, irmão, não é pelo que alguns deles foram, não. A minha ira
é pelo que eles transformaram outros. Que eu muitas vezes já entrei no meu canto e disse: Jesus, obrigado, porque o Senhor me libertou do espiritismo maldito, do maldito catolicismo, mas me libertar das igrejas evangélicas caídas e fracassadas, aí o Senhor arrebentou. Me livrar de uma Assembleia de Deus, me livrar daquele laço podre batista, aí Jesus arrebentou. Isso aí, a minha gratidão por isso é muito grande, porque da minha geração eu fui o único que escapei daquilo, fui o único. Como que Jesus fez isso por mim? Quanta compaixão, quanta misericórdia, eu não consigo entender o que Jesus viu em mim, para que ele me tirasse como, sei lá, uma pulga de dentro de um poço de lama. Foi assim que Jesus fez com a minha vida. Todas as igrejas por onde eu pisei hoje são um poço de lama, eu estou cuspindo na cara do Deus deles. Todas as igrejas por onde eu passei hoje estão caídas, profanadas. Todos os pastores que eu conheci, hoje eu cuspo no título deles. Quando eles abrem a boca para orar, eu cuspo no Deus deles. Eu não sei o que Jesus viu em mim, mas uma coisa eu te digo, meu irmão, eu sei o que eu vejo nele. Aí você investe na vida do seu filho, vai dar em quê? As pessoas vão dizer: tanto investimento não deu em nada. Ou seja, vão zombar do teu investimento. Assim foi com Israel. Deus está falando: investi muito nesse povo, e agora as nações vão dizer o quê? Cadê o Deus deles? Vão profanar, ele está dizendo, vão profanar do meu nome. Eu continuo sendo zombado, mesmo castigando esse povo, eu ainda continuo sendo zombado. Aí ele diz assim: mas vai haver um dia em que eu vou mudar toda essa história. A terra não vai ser mais assolada, o povo vai me servir, vou arrancar o coração de pedra, vou botar um coração de carne. Que dia vai ser esse? Que dia vai ser esse que Deus está dizendo que vai fazer isso? Milênio. Isso nunca foi feito nos tempos antigos, e de lá para cá até hoje o que Deus fala aqui ainda não foi feito. Se você lê o texto com carinho, você identificou claramente que é o milênio, trata-se do milênio. Mas para que a promessa se cumpra sobre Israel, ele está investindo pesado na tua vida. Essa profecia sobre Israel será sobre ti também, se tu não ficares enquadradinho, bonitinho, meu irmão. Deus investiu na tua vida, Jesus Cristo morreu por você, e muitas vezes você não cumpre o projeto de Deus. Israel é chamado na Escritura de quê? Prevaricadores, aqueles que têm uma missão e não a cumprem. Você tem se preocupado em cumprir a tua missão, meu irmão? No final do culto passado, aliás, culto não, né, irmão? Não sei que nome se dá aquilo. O irmão Rômulo teve uma visão que eu achei muito interessante. Eu lembrei de uma música que diz, né? Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. E ele dizia assim: eu estou vendo, eu não sei se a coisa é que foi para cima ou se o de cima que veio para baixo. Eu lembrei na hora, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus. Aquilo não foi um culto, eu não sei que nome a gente dá aquilo. Aquilo não foi um culto nosso para Deus, aquilo foi um presente de Deus para nós. O nosso louvor subiu, mas Deus desceu, veio ver de perto o seu povo, a sua adoração. Irmão, tenha um coração de adorador, irmão, porque coração de adorador é quem reconhece quão grandes coisas fez o Senhor. Então, irmão, Deus investe, Deus investiu pesadíssimo na tua vida. Você vai ter que corresponder aos desígnios do Senhor.
não é um negócio de ficar deixando o tempo passar, porque o tempo vai passando. Deus nos tem chamado, né? Jesus Cristo com seu sangue nos comprou e nos fez um reino sacerdotal. Você tem que ver como está a sua vida. No culto passado, teve 2 revelações, dentre aquelas 30, na verdade, dentre aquelas 50, que me chamaram a atenção. Alguém que o anjo chegou, ficou olhando para a pessoa e olhava para mim, esperando a autorização para pegar a pessoa e jogar fora. Pessoas que estão, tempão no ministério, você nunca vê envolvido com nada. E Jesus já falou que a marca dos seus obreiros nesse ministério é o serviço. Tem uma profecia dessa. Tem gente que não se envolve, meu irmão. Hoje é dia de igreja. Que hora que a igreja começa? 7h30. O pastor sempre traz 1 minutinho, 2, então eu vou chegar às 7h32. Tá bom, é o bastante. Chegou. Quando eu digo amém, a paz, vupt. Não está envolvido com nada, não tem prazer na comunhão com os irmãos, não tem nada, não se envolve com nada. Nós entendemos os que têm compromisso, mas tem outros que não. Eu entendo os que têm compromisso em casa, mas tem outros que não têm compromisso com nada e não quer nem envolvimento com ninguém da igreja. Eu vou na igreja e eu cultuo o meu Deus. Primeiro que ninguém aqui tem Deus, é que só existe o meu Deus, não existe Deus de mais ninguém. Esse pensamento aqui não rola, irmão. Aqui só existe um Deus, é o meu Deus. Eu que conheço Deus e eu apresento Ele para você. É assim que funciona. Por isso eu sou o sacerdote. Quando o povo vinha oferecer seus sacrifícios, suas ofertas, eles chegavam, Deus, aqui está o meu sacrifício. Era assim que funcionava? Não. Sacerdote, por gentileza, esse é o meu sacrifício, eu vim oferecer para Deus. O Senhor apresenta o meu sacrifício para Deus? Não era assim que funcionava? E o sacerdote pegava o sacrifício e apresentava a Deus, amém? Amém, nada. O sacerdote pegava o sacrifício e examinava todinho. Ele olhava, virava a orelha, virava embaixo, tinha que estar de acordo com a lei, senão, esse não serve, vai trazer outro. Ou seja, você não oferece sacrifício aqui a Deus, quem oferece sou eu. O teu sacrifício, meu irmão, tem que passar pelo púlpito para chegar a Deus. Como assim, pastor? Muito simples. Da mesma maneira, o púlpito é o caminho, é a porta. É a porta de você para com Deus e de Deus para contigo. Então Deus te dá a direção e tu sacrifica, mas passou por aqui. Então, como isso aqui é uma porta de ida e de volta, o que você faz, meu irmão, se não for aprovado por esse púlpito, você não faz nada, porque você tem o Deus que te é apresentado aqui. De vez em quando tem que falar essas coisas tão repetitivas, porque alguns corações às vezes se fecham, irmão, de uma forma absurda. Teve também no culto passado sobre isso, né? Corações em todos os lugares fechados. E Deus falou claramente sobre isso mais uma vez. Então, tem pessoas que não se envolvem com nada e o anjo diz assim: o que essa pessoa está fazendo aí? Lembra da parábola da figueira? Eu vou arrancar essa figueira e vou jogar fora. Aí veio o agricultor: não, meu senhor, deixa aí, eu vou estercar a terra, eu vou adubar, se passar um período e ela não der o fruto, aí nós vamos arrancar. Mas tem gente que já passou a primeira estiagem, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e não dá fruto. Não dá fruto, irmão. E o anjo vem e vai lançar fora. Porém, meu irmão, apesar das tristezas, quem serve Jesus sempre tem alegria. Ele mostrou os caixões brancos. Eu não sei o que você entendeu daquela visão, mas eu entendi. Esses são os que vão com Cristo até a morte. Por isso ele disse: eu irei convosco até a morte. Por quê? Porque eles vão com Cristo até a morte. Vão até o fim.
Então, irmão, Deus investiu na sua vida. Você tem que atentar. Israel recebeu um investimento poderoso. Imagina Israel sendo espalhado pelas nações, depois de todo o mundo conhecer o que Deus fez por eles. O povo liberto do Egito, o povo que a respeito do qual, em favor do qual Deus enviou o anjo da morte, arrebentou. O povo por amor ao qual Deus abriu o mar vermelho, mandou o maná, as codornizas, a rocha deu água. O povo adestrado no deserto, o povo vencedor, o povo vitorioso, o povo que gritou Jeová e as muralhas de Jericó caíram. Esse povo é o tal povo. Aí daqui a pouco o pessoal olha, é esse povo aí? Esse povo, essas histórias todas que nós ouvimos, não combina com esse traste aí. Não combina com esses israelitas de meia tigela, esses vagabundos. Não combina com eles. Cadê o Deus glorioso que abriu o mar vermelho? Vocês estão agora aí como escravos? Comendo o pão que o diabo amassou com a cauda? Aquele que está de pé, meu irmão, cuide muito bem para que não caia. Porque quando você cair, o mundo vai zombar de Deus, não de você. E aí você vai pagar dobrado. Tomara sorte na queda de alguém, se o mundo ficar calado, o que é meio impossível. Porque se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Se a luz se apaga, não tem mais valor. Para que quer uma lâmpada queimada? Você vai no mercado e diz assim, me viu aí uma lâmpada queimada, por favor? Quando a lâmpada queima, o que você faz? Queimou ali, aquela droga ali queimou. Me dá uma escada aí, arranca fora, joga no lixo. A luz tem que estar sempre brilhando. Enquanto essas lâmpadas estiverem brilhando aí, elas vão ficar aí até o fim do milênio. Mas a hora que ela começar a dar uma piscadinha, apaga. Acende, apaga. No dia seguinte, eu já estou subindo, arrancando, jogando no lixo. Não é assim que funciona? Jesus comparou-nos à luz, irmão. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Sal não pode ser insípido e a luz não pode ser colocada debaixo do velador. Então, irmão, houve um investimento tremendo sobre a vida de Israel. Mas agora não adianta de nada. As nações estão dizendo assim, Mar Vermelho abriu, com isso aí, duvido, essa história não é verdadeira não, essa história de Mar Vermelho abrir, isso é falso. Esse povo aí, não, de jeito nenhum. Aí vem alguém e diz assim, vocês são os israelitas, né, que vieram cativo para essa terra, né? É. Vocês tinham um Deus lá na terra de vocês, né? O nosso Deus é poderoso. Poderoso? Deus de escravo? Poderoso? Faraó estava certo, meu irmão. Você está pensando que Faraó não estava certo? Faraó era um homem inteligente. Quando Moisés chega lá e diz assim, olha, só que Faraó cometeu um delitozinho, né? Ele não discerniu tudo, obviamente. Moisés diz assim, assim diz o Senhor, deixa sair o meu povo. O Faraó falou, quê? Me dando ordem? Um Deus de escravo me dando ordem? Sai dessa, cara, te enxerga. O deserto torrou o seu cérebro? Ele estava certo ou estava errado? Estava certo. O único equívoco de Faraó foi porque ele não enxergou que tinha um de pé. E por causa desse um que estava de pé, Deus não era só o Deus dos escravos, era também o Deus de Moisés. Só isso que ele não enxergou, que Moisés chega como sendo também pertencente àquele Deus e dá os sinais de que ele estava de pé, ele não era escravo.
Ninguém respeita Deus de escravo, meu irmão. Tanto que Deus diz logo, olha, aqui está a lei, isso vai diferir. Vai ser a diferença entre todas as nações e vocês têm a lei. E quem andar na minha lei, eu colocarei por cabeça e não por cauda. Vai estar por cima e não por baixo. Comerá o melhor da terra, emprestará a todas as nações. De ninguém vai tomar emprestado, porque quem tem Deus grande não pode ser escravo. Israel agora cativo, escravo em terra estranha. Aí alguém diz, o nosso Deus é poderoso, ele abriu o mar vermelho. O cara diz assim, te enxerga, teu Deus abriu o mar vermelho, cadê o teu Deus que nem te livra dessa escravidão? E o nome de Deus continuou a ser blasfemado por causa de um bando de retardado que prevaricaram. Você leu a placa lá fora? Ensinando a morrer por Cristo. Se teu objetivo não é esse, meu irmão, eu espero que no próximo culto você não apareça aqui, porque aqui só ensinamos isso, a morrer por Cristo. Não, mas eu sou muito jovem para morrer. João Batista também era muito jovem. Jesus também era muito jovem para morrer. Que isso? 32 anos e meio, dizem os historiadores, é um camarada muito jovem. Eu já tenho 52. Jesus morreu jovem, um garotão. João Batista, um garotão. 6 meses de diferença de Jesus, mais velho. Quem anda com Cristo, meu irmão, não quer a vida não, quer a morte. Quem conhece Jesus e o ama, quer a morte. Você quer estar junto de Jesus? E você sabe que a porta que vai te colocar junto de Jesus se chama morte. Não seja um prevaricador. O que Deus investiu na tua vida, meu irmão. Tem um parente do Altair, parente de vocês, Joelson, né? Aquilo ali é uma vergonha para o Evangelho. Aquilo ali é uma vergonha para o nome de Cristo. Aquilo ali é um blasfemador e vai pagar caro pelo que ele recebeu. Foi feito com ele para marcá-lo muito bem. Foi feito com ele o que Deus não costuma fazer com ninguém aqui. No primeiro dia que ele pisou aqui, Deus lhe abriu a mente, lhe abriu os olhos, lhe mostrou o que era esse púlpito. No primeiro dia que ele pisou aqui. E ele confessou com os próprios lábios, diante de mim, diante desse Deus, ele disse, pastor, Deus verdadeiramente está aqui. Eu vi isso, e depois eu que não deixei, porque eu sabia que não ia se firmar, sabia que era um blasfemador, mas ele continuou a ter várias visões desse lugar, várias coisas gloriosas. Prevaricador! Vai saber o que é a espada do Deus da geração Jesus Cristo. Blasfemo. Deus está sendo glorificado na vida de uma coisa dessa? Jamais, meu irmão. Pode entrar por aqui, pastor, paz, ei, dá um tempo, meu amigo. O pastor aqui se engana como homem, mas é muito pouco. Como homem eu posso me confundir, mas é muito pouco. Mesmo que entre por essas portas e sente aí, se Deus não me mandar dizer, diz para ele que o lugar dele não é aqui não. Pode até sentar aí, mas é daí para a rua, e acabou a história. Jesus só conta com quem é firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Olha o resultado dos prevaricadores. Aí Deus diz assim, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, mas diz o texto que nós lemos, que fique muito claro, israelitas, que o que eu vou fazer não é por vocês, é por amor do meu próprio nome, que vocês profanaram entre as nações. Não é por vocês, eu não amo vocês, eu amo o meu próprio nome. E Deus os restaurou, para sobrar um restinho deles, para que no milênio, quando quase todos forem exterminados, vai sobrar um grupinho, desse grupinho Deus vai multiplicar, vai botar um coração de carne e vai honrar o nome dele. Daqui a pouco,
dentre poucas décadas, no milênio. Eu pergunto hoje, o que é Israel? Israel hoje diz, nós servimos Yahvé, o Deus da Torá. Eu digo assim, estou cuspindo na cara do Deus de vocês. Por quê? Porque eles não têm Deus, eles pensam que tem, mas não tem. Israel não tem Deus nenhum. Quem tem Deus, irmão? Cá entre nós, quem tem Deus é um povo que se chama geração Jesus Cristo, uma geração de mártires. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Irmão André. Amém, pastor. Pastor, logo no começo que o Senhor citou as igrejas caídas, que os homens não destruiriam as igrejas caídas, mas somente o próprio Deus, porque caso isso fosse possível, os homens iam dizer que destruiu o Deus da igreja. Nesse momento a espada desceu, uma espada branca, e cravou do lado do Senhor, ficou exatamente do lado do Senhor. Amém, até aqui. Irmão Marcos. Amém. Mestre, Deus vai mudar o comportamento dentro da igreja. Deus tem cobranças a fazer no meio do seu povo. Isso aqui não é as igrejas. Isso daqui é uma igreja. Um só oração com Deus. Ele tem o DNA de Jesus Cristo. Deus deu a ele o DNA de Jesus Cristo. E a igreja vai ter que ser unânime. A oração nesse lugar vai mudar. Você vai pensar como Deus. Você vai orar segundo o coração de Deus. O clamor nesse lugar vai mudar. Nem todos ficarão aqui dentro. Nem todos alcançarão este nível. Muitos serão retirados desse lugar. Muitos serão arrastados para fora. Aquele que não tiver o coração voltado para Deus e não tiver a mente de Deus e não orar segundo o coração de Deus, estará fora desse lugar. Júnior, Deus coloca diante de ti uma escada e os degraus são brancos. E Ele te diz nessa noite, sobe, não pare e nem olhe para trás. Eu vejo você como uma tocha viva. Os teus olhos, Júnior, são olhos como chama de fogo nesse lugar. Deus vivo, Deus santo, Deus vivo, Deus santo. Quem és tu, igreja? Quem és tu, filho do homem? Para levantar a tua voz e falar desse culto. Quem és tu, mulher? Quem és tu, homem? Para dizer que o profeta nesse lugar é mentiroso. Quem és tu para levantar a tua voz e falar do profeta nesse lugar?
Deus vai ograr nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Deus vai sacudir os planetas como se fosse um tapete. Deus vai sacudir os planetas. Deus vai ograr nesse lugar. Olha, igreja, o Senhor adiantou os tempos. O Senhor mexeu nos conteiros do relógio. Mais uma vez, o Senhor mexe nos conteiros do relógio. Assim diz o Senhor nessa noite. Até aqui. Alexandre. Grandioso é o nosso Deus, que peleja nossas guerras. A minha alma estremece diante do nosso Deus, que é santo e que é poderoso. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu nesta noite, eu vi uma linha descer. E essa linha, ela era partida, e ela se partiu. Logo em seguida, eu vi muitas linhas sobrevoar esse lugar. E essas linhas se ajuntaram uma nas outras e vieram aqui para frente. E essas linhas se tornaram uma corda. E eu vi, novamente, alguém, eu não sei explicar, tentando partir essa linha, essa corda agora, só que não conseguia partir essa corda. Então essa visão cessou. Logo em seguida, eu vi muitas coroas, mas muitas coroas, sobrevoando a igreja. Mas era muita coroa mesmo. E assim diz Deus nessa noite: guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. E essa visão cessou. Quando o Senhor mencionou o nome do Joelso, o Espírito Santo me levou até a casa dele. E eu vi o Joelso com uma faca na mão. Parecia que o espírito da loucura tinha se apossado na vida dele. Ele tinha aquela faca na mão, mas ele ficava parado, sem se mexer. Então essa visão cessou até aqui. Volta aí. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Mestre, no começo da oração, o Senhor mencionou algo sobre contenda. Nesse momento eu via alguns irmãos com os braços assim unidos, assim um com o outro, só que não tinha mãos. Impressionante, ficava um assim um do lado do outro, assim de frente, eles uniam os braços, mas não tinha mãos, só tinha braços. Incrível isso. Irmão Davidson, eu vi, irmão, você andando, caminhando, e eu via várias imagens dessas que eram usadas em terreiros de macumba. Você caminhava, elas tentavam ir atrás de você, mas não conseguiam. E chegou um momento que eu vi que as imagens choravam, irmão, como se Satanás lamentasse a sua perda, porque Jesus te resgatou, irmão. Louvado seja Deus. Mestre, onde o irmão Rômulo está, eu vi um grande manto branco vir por baixo dos irmãos, assim, eles ficaram em cima, e aquele manto levantava eles, eles levitavam em cima daquele manto. Impressionante, irmão. Amém. Ainda no começo, eu via 6 colunas
subia assim, vinha de baixo para cima, aqui na frente. Depois eu via na frente da igreja crescer, eu vi crescer uma espécie de portão, uma porta de ferro blindada, ela crescia na frente da igreja. Amém. No momento que o Senhor falava da igreja, fez menção aqui, que o irmão André fez menção daquela palavra, eu vi uma espada, ela ser entregue na sua mão esquerda. Essa espada tinha uma barbatana de peixe e uma lança ser colocada na mão direita, e essa lança também tinha barbatana de peixe. Amém. Quando o Senhor fez menção do culto de domingo, eu via descer aqui alguns caixões pequenos, brancos, eram caixões de criança, e eu vi que um deles tinha o nome do Iago. Amém. Eu via, mestre, o anjo do juízo aqui dentro hoje. Ele veio passando pela igreja. Essa senhora que está do lado do irmão Jorge, assim manda dizer o Senhor da geração Jesus Cristo para esse povo. Esse povo não é para lhe dar nem bom dia, nem boa tarde e nem boa noite, e muito menos a paz do Senhor. Tem uma criança que vem com a senhora. Eu vi essa criança com a arma na mão e com drogas na outra. Eu vejo o anjo, irmã Ironilde, na sua frente. Ele com a espada, ele toca no seu pescoço. E eu vejo o sangue descer. Deus. Eu vejo o anjo, mestre. Ele se dirige até o Joelso. Eu vejo ele tocar na mulher dele com a espada. Ele toca na coluna do Joelso com a espada. Deus vivo. E ele revira a casa dele, pastor. Ele punha a casa do Joelso de pernas para o ar. E a vida dele vai virar um inferno, mestre. Por causa desse púlpito. Deus. Isso. Eu vejo o anjo. Ele tem uma cabeça na mão, mestre. Isso. E ele anda sobre a igreja com essa cabeça na mão. Eu não consigo ver de quem é, mestre. Ele está com a cabeça na mão, andando sobre a congregação. O anjo do juízo do Senhor está neste lugar, mestre. Amém, mestre. Até aqui. Primeiro louvor, eu tive uma visão. Eu vi a terra e a terra se movia para cima como se fosse um grande véu quando é puxado para cima, como por um gancho invisível. E era puxado a terra. Então ela se formava como uma grande montanha ou um grande monte. Então ela explodia como se fosse um vulcão.
e lava se movia, caía sobre a terra. E essa lava incandescente, ela ia escorrendo por esse grande monte, ia descendo sobre a terra, e eu vi uma grande destruição. E ouvi uma voz muito forte, como um trovão, que falava comigo: eu moverei a terra. Amém. Ainda nos períodos dos louvores, eu vi uma espada, mas eu só vi o cabo dela como se fosse um cabo de ouro. E essa espada se movia sobre a terra de uma tal forma impressionante. Eu não via a lâmina dela, porque eu via de cima, como se eu estivesse do alto tendo essa visão. E eu recebi uma palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: estes são os últimos dias. Preparem-se, pois vocês não sabem qual será o último louvor que cantarão a mim. Qual será a última palavra com meu servo, o último Elias, o meu número 1, o meu homem especial, o que me alegra. Qual será a última palavra que ele trará até vossos ouvidos? Vesti-vos com roupas brancas para que me agradem, pois brevemente tomarei a minha igreja de sobre a terra. Preparem-se, pois eu estou às portas, e junto a mim o meu exército. Preparem-se, pois o meu dia está próximo. Eu venho, diz o Senhor, da geração Jesus Cristo. Quando estávamos louvando o louvor Poderosos dessa terra se preparem, tive uma visão. Eu vi o seu rosto, mestre, e eu vi como se fosse a juba de um leão. E essa juba do leão começou a ficar reta assim, e se estendia de um lado ao outro, do seu lado direito e do seu lado esquerdo, só na cabeça do Senhor. E eu vi cada fio dessa juba se tornar numa face de homens. E foram várias faces de homens. E esses homens eram idênticos ao Senhor. Idênticos ao Senhor. Mas não era o Senhor, não era a face do Senhor, mestre, multiplicada, não era isso, a visão não foi isso. Assim diz o Senhor: sejam iguais a Ele, sejam confundidos com esse que está atrás do meu púlpito. Sejam a semelhança dele, um só, como ele é. Assim diz o Senhor. Tive uma visão, outra vez eu vi o cabo de uma espada e eu não vi a lâmina. E eu via como se a parte, não que pegava a mão, mas a parte que se encontra a lâmina, essa parte tomava toda a terra, e eu não via a lâmina dessa espada novamente, mas eu via que ela tomava, como se essa espada se espalhasse pelo globo terrestre. E essa visão eu tinha muito do céu galáctico, e eu via a lâmina tomando toda a terra, toda a extensão da terra. Assim eu via essa espada. As palavras que eu tenho dado, diz o Senhor, essas palavras
tomarão esse globo terrestre. Tomarão de tal maneira o globo terrestre que eu serei glorificado. Alguns verão o cumprimento disso que eu vos tenho dito. E digo mais, eu, o Senhor, eu cumprirei a minha palavra, assim como fiz desde o início. Não se preocupem com o tempo. Muitos estão olhando para as minhas palavras e dizendo: não se cumprem. Não perturbem o vosso coração. Verão alguns o cumprimento das minhas palavras no milênio e dirão: verdadeiramente o Senhor falou pela boca dos seus servos. No momento dos comentários, eu tive uma visão. Eu vi um castelo. Eu vi esse castelo ao longe. Esse castelo era feito de pedras. E esse castelo estava em meio a mares. Só que esses mares não pareciam de água. Esses mares pareciam mares de vento. Esse castelo estava no ar. Esse castelo voava. E era um castelo totalmente feito de pedras. E voava num ar envolto a ventos. Os ventos se moviam de tal maneira que me pareceu na visão ser um mar, mas não eram ventos. Aleluias. Esse castelo é a geração Jesus Cristo. Um castelo de pedras que está no ar. Quem poderá chegar a esse castelo? Pergunta o Espírito do Deus vivo. Quem poderá chegar ao meu castelo? Pois se para chegar ao meu castelo, diz o Espírito do Deus vivo, é preciso passar pelo meu plumo. Tem que estar voando. Tem que estar com os pés fora do chão, fora do mundo para chegar ao meu castelo. Eis que os meus tempos vêm, diz o Espírito de Deus, em que poucos chegarão até a mim. Mas aqueles que chegarem até a mim serão instruídos e ficarão seguros no meu castelo que eu formei, diz o Espírito do Senhor, pois o meu castelo é de pedra e ele não pode ser abalado e não pode ser alcançado por pessoas que estão com os pés no chão, pois o meu castelo está no ar e o meu castelo, diz o Espírito de Deus, é a geração Jesus Cristo. O Espírito do Senhor anunciará nesses últimos dias que virão os dias de glória. Mas antes de chegar o meu lindo dia para o povo do meu castelo, chegará os meus dias de trevas e dores para os moradores e habitantes da terra. Regozijai-vos, povos que viveis em meu castelo, diz o Espírito de Deus, pois eu os guardarei, e os meus ventos serão os ventos da justiça, pois eu derramarei a chuva de justiça sobre toda a terra. Eu, o Espírito do Deus vivo, que habito no meio de vós, serei o escudo
o brasão, a couraça e o galardão de muitos, pois o meu castelo é inabalável, diz o Espírito de Deus. Essa cabeça que o irmão Altair viu aí, essa cabeça de um rapaz aqui de Blumenau, o nome dele é Gian. Essa é a cabeça que o anjo estava na mão. Esse rapaz aí, ele tem afrontado alguns servos do Senhor. Eu vi um livro, esse livro se movia muito rápido, e esse livro estava num local onde eu vi o céu, e ele flutuava esse livro, eu vi uma mão que vinha escrevendo nele, e esse livro escrevia nomes nele, e dele escorria uma água muito límpida, como se fosse uma grande cachoeira escrevendo esse livro, e a pena que escrevia nele era uma pena de ouro que escrevia nesse livro. E esse nome que está nesse livro é o nome daqueles que voltarão no milênio. Deus já está preparando o nome daqueles que voltarão no milênio. A hora está chegando, diz o Senhor. Luíde e o Cleiton. Eu vi duas jovens enviadas de Satanás vir em direção a você e em direção ao irmão Cleiton. Vigie, irmãos. Vocês saberão na hora. Mestre, quando o irmão Rômulo falava, eu vi uma porta. Só que a porta era baixa, ela não era alta. E os irmãos tinham que passar por ela, só que para passar tinha que se abaixar para passar na porta. Não conseguia se passar em pé, tinha que passar abaixado, mestre. Amém, irmãos. Até aqui, mestre. Davidson. A paz, igreja. Mestre, no segundo louvor, Jeová Rafá, surgiu aqui em frente ao púlpito um muro muito grande, feito com aqueles tijolos maciços antigos, só que era um muro todo de ouro, os tijolos também eram de ouro, em frente ao púlpito aqui. E no louvor Poderosos da Terra, essa espada aqui, mestre, Bíblia é sem Constituição não? Né? Como? Saía dela muito sangue. Ela é a fonte, mestre. E está caindo até agora, ela não para de cair no chão da congregação. Ela é a fonte, mestre. Ela que vai gerar o sangue. Ela gera sangue, mestre, essa espada. Durante os louvores, mestre, saía não era vento, saía unção do Senhor e penetrava em alguns, mas Deus não me mostrava quem era. E quando o Senhor disse que cuspia no Deus da Torá deles, Deus me fez contemplar uma cidade com arquitetura igual ali do Oriente Médio. Era Jerusalém, mestre. O tempo fechava e caía raios em Jerusalém. E Deus me fez atentar num templo onde eles se reúnem, caiu um raio diferente, esse mais robusto, bem no centro desse templo.
E quando o irmão Marquinhos estava entregando aqui a profecia, e ele disse: quem és tu, igreja? Não estiver enganado. Deus me mostrou de novo, mestre, aquele anjo que fica ali na frente, amolando as foices e querendo se movimentar, esperando uma ordem sua, mestre. Está esperando a sua ordem. Assim diz o Senhor. Até aqui. Amém. Amém. Pastor, no momento em que o senhor cantava, o senhor cantava esse louvor, os céus se abriu e eu via raio que iluminava e cortava todo o céu. Do céu surgiram ventos que desciam sobre a terra, mas este vento descia sobre esta congregação e começou a chover. Gotas vieram sobre a congregação neste momento. Assim diz o Senhor. Aleluia. Eu vi um anjo agora, mestre, ele tocou na sua perna direita, Pedro. Eu olhava, eu contemplava, via você numa espécie de agitação, e o anjo ele tocava na sua perna direita, filho. Rafael Reis, eu via você, irmão, deitado no chão e com as duas pernas balançando para o alto. E era numa espécie de desespero, irmão. Amém. Eu vi a igreja agora, mestre, alguns receberam uma espada de ouro. A gente louvava esse louvor com a espada de ouro na mão direita. E uma espada que brilhava muito, ela era muito bonita. Impressionante. Os irmãos com a mão levantada, com a espada de ouro na mão. Amém. Até aqui, mestre. O Alexandre, algo? Não, irmão Marquinhos? Não. Amém. Bendito Deus, glorioso Pai, nós te damos graças pelo privilégio de adorarmos, nos curvarmos, sabermos que há o caminho que possamos, ó Deus, colocar o rosto em terra, nos humilharmos diante de tamanha glória e graça, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e o Senhor que começou uma boa obra, nós suplicamos, sonda, vê se há em nós algum caminho mau, guia-nos pelo caminho eterno e aperfeiçoa a tua obra até o dia de Cristo Jesus. Assim leva-nos, Deus. Nós somos os teus guerreiros. Jesus! Nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Amém. Vamos em nome de Jesus.